Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No vídeo anterior lá eu expliquei o crime de importunação sexual, crime para mim de fácil entendimento. Falei que ia tentar postar lá de madrugada esse vídeo, mas não deu tempo, estava muito cansado. Não deu tempo de eu explicar esse crime agora. Aí agora eu vou tentar explicar ele. Superada lá aquela parte lá, né? Importunação sexual, artigo 215, para mim de fácil entendimento. O sujeito ativo do crime ele pratica em si mesmo atos libidinosos aí visando uma pessoa certa ou determinada, né? O que é atos libidinosos mesmo para fim desta lei são aqueles que conotação assim são aqueles revestidos de conotação sexual. Pena reclusão de 1 a 5 anos, um crime de fácil entendimento. Vamos agora passar para o crime de assédio sexual. Só tem o caput mesmo. Crime também de fácil entendimento. Não tem nenhuma dificuldade de compreensão dele não. Isso é rapidão mesmo que eu vou explicar ele. O vídeo vai estar no máximo 10 minutos. No máximo. E vamos lá. Vamos só dar uma lida aqui no artigo 216, linha A, que é o assédio sexual. O sujeito ativo ele constrange alguém. Ele constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Bruno, aqui não está especificando. Esse favorecimento sexual é o que? Ato libidinoso, condição carnal? É isso mesmo. Aqui não fala, né? Ato libidinoso ou conjunção carnal. Fala só favorecimento sexual. Presume-se aí atos libidinosos, que eu já expliquei aí nos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e importunação sexual, tá bom? Ele constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Lembrando, esse favorecimento sexual aqui presume ser o quê? Condição carnal? Atos libidinosos? Também. Interpretação diversas aqui nesse favorecimento sexual. Continuando, vamos analisar aqui os verbos presentes no caput. Prevalece-se o agente da condição de superior hierárquico. Qual é o meio que ele utiliza aí para se obter esse favorecimento sexual? Condição de superior hierárquico. A ascendência inerente ao exercício do emprego ou função. Como é que ele se utiliza aí para configurar esse crime aqui? Para ele obter aí essa vantagem ou favorecimento sexual. Ele se vale da superioridade dele hierárquica. Bruno, como assim? Dá exemplo. Vou dar exemplo. Advogado e secretário. Patrão e empregado doméstico. Promotor de justiça e assistência. Juiz e escrevente. Ele é superior a essas pessoas. Advogado, patrão, promotor e juiz. As pessoas subalternas a eles. Secretário, assistente, empregado doméstico e secretário. Ficou claro? O meio que ele utiliza para se obtenção do favorecimento sexual ou vantagem é o cargo aí de superior hierárquico, né? Encarregado de empresa. Ele se vale disso. Crime próprio, né? Aí, dando continuidade, fiz um mapa mental aqui básico, bem simples mesmo. Vou explicar esse crime aqui bem de forma rápida mesmo, só para não deixar passar ele, porque ele é um crime de suma importância, não pode deixar de explicar ele. Está previsto lá nos crimes sexuais e não podemos aí deixar de explicar esse crime não. Esse crime aqui, eu acho que são poucos crimes hoje que são crimes próprios. O que é um crime próprio, né? Qual foi o outro crime que nós estudamos que é um crime próprio? Há crimes dolosos contra a vida, foi infanticídio, não foi? Que lá a mulher tem que estar grávida, ser mulher, estar grávida e estar sob a influência do estado puerperal. Só ela pode praticar aquele crime. Só a mulher estando grávida
e sobre a influência do estado puerperal. Crime próprio. Poucos crimes aqui que nós estudamos aí, acho que foi 20 crimes que nós estudamos até agora. Poucos ficaram presentes que é um crime próprio, ou seja, existe uma qualidade específica aí do sujeito ativo. Bruno, qual é a qualidade específica? Ele tem que ser superior hierárquico. Aí eu dei o exemplo: juiz, promotor, patrão e advogado. Quem é o subalterno deles? A pessoa de inferior a eles: escrevente, assistente, empregado doméstico e secretário. Ficou claro isso? Bruno, e se a pessoa estiver na mesma posição? Não vai incidir não, essa superioridade hierárquica. Ficou claro? Ah, eu sou uma pessoa inferior e me acho aí... Tem como configurar esse crime? Também não. Empregado doméstica e querendo aí ter vantagem ou favorecimento sexual, se vale do seu cargo de empregada, fala para outro empregado para obter uma vantagem de favorecimento sexual. Não vai não, tá bom? Não é configurar não. Na mesma posição de hierarquia não vai incidir esse crime não. E posições inferiores também não. Tá bom? Aí tem vários posicionamentos aí, líderes religiosos e fiéis, professor e aluno. O professor é superior ao aluno? Sim. Líderes religiosos, pastor, bispo, é superior aos fiéis? Acho que não, né? Tem vários posicionamentos aí. Vamos lá. Eu fiz um mapazinho mental aqui, bem básico. Vou explicar esse crime aqui bem rápido, sabe? Só para não deixar de explicar ele. Vou começar pela classificação doutrinária dele. É um crime próprio, não é um crime comum, é um crime próprio. Exige sim uma qualidade específica do sujeito ativo. Qual é, Bruno, a qualidade específica do sujeito ativo? Ele tem que ser superior hierárquico. Inerente ao quê? Ao emprego, cargo ou função. Ficou claro? Crime formal. O que é um crime formal mesmo? De consumação antecipada. A consumação dele não se prolonga no tempo. Porque senão seria crime instantâneo? Não. Crime permanente, né? É isso, seria um crime permanente. Crime de forma livre aí admite aí vários meios de execução, como eu falo todas as vezes, criatividade aí para se cometer um crime, crime comissivo, ou seja, a pessoa tem uma ação e não uma omissão. Crime instantâneo, né, de consumação antecipada, não se prolonga no tempo. Crime unissubjetivo, unilateral, de concurso, coautoria, participação, concurso de agentes, sim. Crime plurissubsistente, fracionamento da conduta, intercrimes, conatos, ele não vai aí responder na mesma proporção do crime consumado, não, tá? Bruno, dá um exemplo aí de tentativa de assédio sexual prevista lá no artigo 216, linha A. Suponhamos aí que um gerente de um banco envia um e-mail aí para a Caixa, querendo obter alguma vantagem ou favorecimento sexual, só que aí, né, não envia, ele envia por e-mail errado, ou não, a internet cai, ele erra na hora de digitar lá o e-mail dela e vai para outra pessoa. Pode ser tentativa? Pode. Ele é gerente do banco? É. E a Caixa é inferior a ele. Assédio sexual. Qual é o tipo de ameaça aí que ele profere? Não sei. Demitir ela? Se você não ter conjunção carnal comigo, eu lhe demito. Praticar ato libidinoso comigo, eu te troco de função. Eu troco você de estado. Normalmente quem é gerente ou é caixa de banco, o Banco do Brasil são concursados, né? Enfim, né? Mas basicamente é isso.
ele se vale do cargo dele de gerência aí, mediante ele constrange aí a Caixa para obter aí um favorecimento sexual. Bruno, o que seria esse favorecimento sexual? Alguma vantagem aí, atos libidinosos talvez, ter conjunção carnal, pode ser. Já, por aí vai, crime de forma livre, né? Admite aí vários meios de execução. Vamos lá, bem jurídico protegido, tutelado aí pela lei, a liberdade sexual, no exercício aí do trabalho, condições dignas. O objeto material é a pessoa, independentemente do sexo ou da opção sexual, tá bom? E o núcleo do tipo previsto aí nos verbos do artigo 216, linha A, é constranger. Ele constrange e compele alguém a fazer ou deixar de fazer algo, tá bom? Elemento subjetivo é o dolo, ou seja, quando ele tem a intenção de sobressair sobre a pessoa, sobre a sua posição hierárquica. Não se tem assédio sexual, artigo 216, linha A, culposo. Sujeito ativo, eu já falei, é crime próprio. Exige-se sim uma qualidade específica do sujeito ativo. Qual é a qualidade específica? O cargo de superior hierárquico. Aí eu dei os exemplos, né? Eu falei quais são os cargos. Juiz, escrevente, promotor e assistente, patrão e empregado doméstico, advogado e secretário. Sim. Quem são os inferiores a ele? Secretário, empregado doméstico, assistente e escrevente, né? Isso. Esses são os inferiores. Quem são os superiores? Juiz, promotor, patrão, advogado, gerente de banco, encarregado de empresa. Sim. São basicamente esses, tá bom? Ele se vale dessa posição aí de superioridade hierárquica e mediante aí constrange alguém para a obtenção aí de um favorecimento sexual. Sim, é isso mesmo. Tentativa, eu dei o exemplo da tentativa, é possível, tá bom? Esse para mim é um crime de fácil entendimento, tá bom? Ó, vamos ler aqui o artigo 216, linha A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Favorecimento sexual aqui, interpretações diversas, seria o quê? Atos libidinosos, ter condição carnal, pode ser também. Prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico. Aqui é um crime próprio. O sujeito ativo tem que ser superior hierárquico, tá bom? Vou repetir. Quem são os superiores hierárquicos aqui? Juiz, promotor, patrão e advogado, gerente de banco, encarregado? Sim. Quem são as pessoas aí subalternas, inferiores a eles? Escreventes, assistentes, empregados domésticos e secretários. Bruno, o porquê que ele se vale aí dessa condição aí de superior hierárquico? Obter aí vantagem ou favorecimento sexual. Bruno, o que seria aí um favorecimento sexual na tua cabeça? Interpretações diversas aí, atos libidinosos, ter conjunção carnal, é isso. Lembrando que tem que ser inerente ao emprego, cargo ou função. Esse crime aqui é basicamente feito para quem trabalha. Tá bom? Aí vamos lá. A pena aqui é de 1 a 2 anos. O Ministério Público vai oferecer uma proposta aí para o sujeito ativo. Parágrafo único. Parágrafo único foi vetado, aí tem um parágrafo segundo, né? A pena é aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Menor de idade pode trabalhar. 14 e 16 anos de idade
pode trabalhar? Podem, né? A Constituição permite, né? Desde que não seja noturno e perigo ou insalubre o local onde ele trabalha, né? E pessoas de 14 e 16 anos podem trabalhar? Podem. Aprendizes, na forma de aprendizes. A Constituição permite, tá? Aí vamos lá. 16 e 15 anos de idade. Desde que não seja noturno, perigoso ou insalubre. Aprendizes, né? 14 e 16 anos. Ficou claro? Eles podem ser sujeito passivo desses crimes? Podem. Eles podem trabalhar, tá? Aí tem que prestar atenção, porque se ele se prevalece eles do cargo de superior hierárquico para obtenção de vantagem ou favorecimento sexual com uma pessoa menor de 14 anos, seria estupro de vulnerável, tá bom? Nós vamos estudar aí mais adiante, artigo 217, linha A. Aqui fala, ó, o parágrafo 2º fala assim, a redação. A pena é aumentada de até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Menor de 18 anos até 1 ano de idade, né? Não fica específico, né? Mas a Constituição dá um parâmetro aí, né? Para qual é a idade aí que esse crime ele vai alcançar, né? 16 e 17, desde que não seja trabalho noturnos, perigosos e insalubres. 14 e 16, aprendiz, basicamente é isso, de 14 para cima. Menor de 14 pode configurar aí outro crime, estupro de vulnerável, tá bom? Vamos lá. Só repetindo aqui o que foi que eu falei, vamos lá. Qual é o meio que a pessoa utiliza aí para obtenção de favorecimento sexual? Cargo e condição de superior hierárquico. Tem que ser inerente ao quê? Ao emprego, cargo ou função. Aí eu dei os exemplos lá, gerente do banco e a caixa lá. Manda um e-mail para ela querendo obter uma vantagem sexual, um favorecimento sexual, ato libidinoso, ter conjunção carnal, pode ser também. Só que aí foi da tentativa, né? Ele manda o e-mail errado, ou acontece alguma queda de energia e não vai o e-mail. Da internet não vai o e-mail, tá bom? Aí eu dei mais exemplos também, juiz, escrevente, promotor de justiça e assistente, patrão e empregada doméstico, advogado e secretário, tá bom? Essas pessoas aí, promotor, juiz, patrão e advogado, sob a condição de superior hierárquico, se sobressai sobre essas pessoas inferiores, querendo obter aí uma vantagem ou favorecimento sexual. Crime de fácil entendimento, né? Sem nenhum problema, né? Ah, Bruno, o que é que esse verbo aqui, constranger, seria o quê? Não sei, ele fala, olha, se você não praticar um ato libidinoso, eu troco você de função, seria isso? Seria isso. Porque ele se sobressai sobre a superioridade dele hierárquica, né? Ele fala, mas basicamente, ó, se você não tem uma conjunção carnal comigo, eu troco você de função, ou coloco você em uma área que você não gosta. Basicamente é isso, esse verbo constranger, tá bom? Aí tem esses posicionamentos diversos aí, professor e aluno, né, padre e seus fiéis. Tem que sobressair, né? Se a pessoa for uma fanática religiosa e o padre, mediante assim, com o intuito de obter algum favorecimento sexual, assim, interpretações diversas. Assim, a doutrina não permite, né? Não sobressai o entendimento de que padre e fiéis seriam superior hierárquico contra os fiéis. Basicamente é isso, esse é um crime de fácil entendimento para mim, fácil compreensão. Então até agora, né, nós estudamos estupro, estupro, lembrando, violência ou grave ameaça, violação mediante fraude, que é o estelionato, estelionato sexual, importunação sexual,
e assédio sexual. Esse crime aqui é em decorrência do trabalho, tá bom? É para quem trabalha. Pessoa aí que tem uma condição de superior hierárquico dentro da empresa, ele tem um cargo de encarregado, de caixa, de gerente, tá no RH, aí ele se sobressai aí sobre as outras pessoas inferiores a ele. Ele constrange alguém com o intuito de que? Favorecimento sexual. Bruno, esse favorecimento sexual é o que eu não sei, pode ser qualquer coisa. Atos libidinosos, ter condição carnal, pode ser também. Ele fala, oh, se você não fizer isso, eu vou trocar você de função. Botar você em uma função ruim, que você não gosta. Pode acontecer muito, acho que esse crime aqui acontece muito nas empresas. Muito mesmo, tá bom? Então é isso, só tenho uma coisa para dizer para vocês. Fui!